Vamos trazendo aqui as informações. Hoje é quinta-feira, um dia especial, e a gente tem sempre aqui no Informativo Nova Era a participação do Dr. José Salles, de Mauá da Serra, é médico em Apucarana, né? E sempre participa com a gente com assuntos importantes, colaborando com a nossa reportagem e colaborando com você, ouvinte, que vai ficar sempre bem informado, sabendo aí assuntos de saúde. Dr. José Salles, primeiramente uma honra tê-lo aqui novamente. Bom dia. Bom dia, Berimbau. Eu gostaria de dizer que sobre esse nosso informativo, semana passada, já recebi pessoas aqui me procurando no consultório sobre algumas coisas que a gente vem falando com a população. Então é sinal de que aquilo que a gente fala está sendo ouvido aí pelas pessoas e está sendo assimilado. Isso é um bom sinal. Agora, isso é importante porque hoje as pessoas às vezes têm tanta dificuldade no acesso à saúde, principalmente por causa das dificuldades financeiras, pela falta de profissionais. Então, é uma forma de colaborar e de levar um pouquinho de informação para essas pessoas que estão precisando disso, né, doutor? Com certeza, e essas informações que foram passadas, a gente notou que houve um entendimento da população e esse retorno é bom saber que a gente está conseguindo levar alguma informação, alguma coisa para as pessoas poderem entender um pouco o que acontece hoje em dia com a saúde pública, os agravos de saúde que a gente pode estar tratando aí na unidade básica de saúde. Mas, doutor, hoje eu escolhi um tema aqui diferente, porque a gente tem observado que nós temos muitos acidentes de trânsito, né, muitas pessoas morrendo, até inclusive a semana tivemos um acidente grave na PEC 323, lá matando 10 pessoas, aqui pela região também, acidentes graves. Isso também é um problema de saúde pública, doutor? Olha, esse é um ponto muito importante. Na semana passada, nas últimas semanas, nós falamos assim, da primeira causa de mortalidade, que seriam os eventos cardiovasculares, das causas das neoplasias, ou dos cânceres também, que são outra causa de morte. Mas hoje em dia, a causa externa, dentre elas aí o acidente de trânsito, que é uma das divisões da causa externa, ela ocupa a terceira causa de morte no Brasil. Então veja a dimensão disso aí. Agora, com isso, a gente tem que fazer, da mesma forma que você previne lá, para você não ter um câncer, um tumor, você previne a gripe, o acidente também tem como prevenir, né, doutor? Olha, a causa externa, ela é praticamente 100% evitável. Para se ter uma ideia, se a gente colocar como estatística, então a gente coloca ela como terceira causa. Mas se a gente colocar uma faixa etária, por exemplo, de 20 a 39 anos, pelos dados do Ministério da Saúde, pelo último estudo que a gente tem, de 2009, foi a primeira causa de mortalidade nessa faixa etária, ou seja, pessoas jovens. Principalmente quando a gente analisa acidentes de transporte terrestre, né, que são os acidentes automobilísticos, dando uma ênfase muito grande para os motociclistas, e as agressões. Essas agressões, elas são homicídios que podem levar ao homicídio. Também associado a essas causas são as outras causas que são acidentes de trabalho, um coitado de um trabalhador lá que sofre uma queda quando está trabalhando numa construção, ou um trabalhador que é atropelado, ou uma pessoa que, por uma fatalidade aí, pratica o suicídio. Mas, doutor, a gente às vezes tem os pais preocupados. Eu tenho um filho ali, por exemplo, a preocupação é que ele tenha saúde, que ele não tenha nenhum problema que o leve a óbito. Mas existe essa questão do acidente, do homicídio, essas causas que são visíveis e que a qualquer momento pode ocorrer e que às vezes não se toma o cuidado como se deveria tomar, né? Olha, faz 10 anos que eu sou médico. Faz 10 anos que a gente trabalha em pronto-socorro, faz plantão de emergência. E a gente nota que a cada ano vem aumentando os casos graves. E eu posso garantir para você que 90% desses casos, infelizmente, tem um fator preponderante, que é o fator álcool, que é o fator etilismo. 90% dessas pessoas que chegam, isso não é uma estatística, isso é uma observação minha, pode ser que seja um pouco menos ou um pouco mais, mas eu estou dando um valor daquilo que eu tenho notado. 90%, a causa principal que levou a essa fatalidade
é a embriaguez ao volante. Aí você fala, mas e os 10%? Os 10% também estão relacionados, que são aquelas outras pessoas que não estavam embriagadas e que sofreram as consequências do embriagado. E é lógico, alguns outros casos que acontecem por problemas mecânicos do carro, ou por cansaço, ou por algum tipo de, ou por outra causa que levou a pessoa a se acidentar ou cometer o acidente. E isso aí, ela é muito impactante para a sociedade, muito impactante. Por quê? Porque são pessoas que saem de sua casa, são geralmente, como eu falei aqui, de 20 a 39 anos, são pessoas que saem para sua casa, às vezes no final de semana, para ir a uma festa, para ir a um baile, e acabam não voltando. Por quê? Porque, infelizmente, ocorre um acidente. E um outro detalhe que a gente tem que considerar aqui também é aquelas milhares de pessoas, né, que estão, ou às vezes em cima de uma cama, numa cadeira de rodas, ou que vão sobreviver, mas para o resto da vida sofrer os transtornos de um acidente, né? Lá na emergência do Hospital da Providência, justamente no final de semana, a gente tem atendido muitos casos de acidente, geralmente mais no final de semana. E alguns casos, infelizmente, que nós tivemos, de pessoas jovens, faixa etária de 16, 17 anos, que vão ficar paraplégico. Eu acompanhei ultimamente aí uns 4 casos, desses 4 casos, 2 vão ficar paraplégicos, ou seja, não vão poder mais andar porque tiveram lesão de medula óssea, lesão medular, né? E outros casos que a pessoa ficou completamente paralisada, ou seja, ficou tetraplégica, porque a lesão foi para cima do pescoço. Então, a pessoa sobreviveu, mas causou um problema muito sério para si, ou seja, uma comorbidade que vai ficar o resto da vida acamada. E aquela outra pessoa vai ficar paraplégica, não vai poder mais se movimentar, andar com as próprias pernas. Doutor, qual que seria então a reflexão do dia, a mensagem do doutor é para que a gente possa despertar nas pessoas o sentimento ou a concepção de prevenção? Hoje realmente a gente tocou num tema que não os outros temas que a gente toca, a gente tem como controlar, tem embasamento, tem medicação para ser feita, a orientação para as famílias, para as pessoas, né? Mas esse problema é um problema gravíssimo. A orientação que a gente dá é que as pessoas tenham mais prudência no trânsito, tentem, ao dirigir com segurança e, se for dirigir, evitar o uso de bebida de álcool. Porque isso está levando a nossa juventude à morte mesmo. A palavra é uma palavra um pouco forte, a gente está falando morte, né? Mas está levando à morte mesmo. Nós estamos perdendo, os filhos estão morrendo por acidentes automobilísticos associados ao uso de bebida alcoólica. Tá bom, queria agradecer a sua participação aqui, doutor, mas se tiver mais alguma observação sobre o tema, pode ficar à disposição. Como eu disse no começo, né, as causas externas, elas são aquelas causas que não são provocadas por doença, né? Acidentes, homicídios, envenenamentos, afogamentos, e todas elas podem ser evitadas quase que em 100%, elas podem ser evitadas. Então a gente tenta trabalhar com educação para a população, tentando educar para que isso não ocorra. E só mais um dado, a nível mundial, as causas externas, elas são responsáveis por 9% de mortalidade mundial. Isso vai representar ao ano, estou falando de dado anual, ao ano, 5 milhões de mortes em todo o mundo.